últimos capítulos, a gente viu que o Sung acabou se reencontrando com a Tia. Nesses capítulos, ele acabou dando de cara com várias pessoas e ajudando boa parte delas, depois do reset que rolou dentro da obra. Beleza, quem falou arte, galera, antes do vídeo começar, apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vai conter spoiler caso você ainda não esteja acompanhando a Leve Risca, a Webtoon e a Light Novel. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risca. E só relembrando do que rolou no capítulo passado, a gente viu que o Sung tava se encontrando com a Tia pela primeira vez, enquanto dentro do mundo das sombras, enquanto a gente dava meio que uma espiadinha, a gente via que boa parte das sombras tinham meio que construído uma utopia através da mente do Sung, após analisarem tudo que ele sabia. E nisso a gente viu que boa parte da galera meio que treinava, era responsável por conseguir forjar equipamento, além de várias outras coisas que rolavam lá dentro. Mas não só isso, porque também rolou o monólogo do Aigons com ele falando desde o momento que ele acabou tendo que largar o Ashburn para poder entrar em contato com o Sung e finalmente se tornar o mais novo aliado do mais novo monarca das sombras. E tudo isso a tempo de que o Sung conseguisse captar o que estava rolando perto dos Estados Unidos pouco antes de tudo isso. E desse modo a gente já encerrando o capítulo passado de Solo Leveling. Continuando no 188, a gente vê que o início desse capítulo já começa dentro do que rolou com o pai do Sung pouco após dele ter ficado preso dentro de uma DG, fazendo com que a gente visse todo aquele lance de novo, de ele ter sido recrutado pelos governantes e ter sido ordenado a proteger o Sung até a segunda ordem, fazendo com que dali em diante ele meio que conseguisse proteger o seu filho de todos os monarcas que mataram ele temporariamente. E a gente visse também o reencontro entre pai e filho, onde eles tiveram aquele reencontro emocionante. Bom, isso tudo até um segmento da situação, onde a gente vê que o Sung rola aquele reset com o cálice do renascimento. Ele encontra o pai, a mãe e a irmã tomando café logo depois de ter acordado e falando que tinha despertado de um pesadelo. E nessa hora, boa parte das pessoas que estavam lendo Solo Leveling devem ter achado que aquilo era só mais uma cena de Solo Leveling. Inclusive eu, nessa hora, pensei isso também. Mas o que a gente não esperava era que o pai do Sung só tava fingindo que ele não sabia de nada. E na verdade, ele também tinha recuperado todas as suas memórias diante do reset que rolou no mundo, fazendo com que ele chorasse bastante pelo fato do filho dele ter conseguido alcançar o seu objetivo, além dele conseguir reencontrar a sua família mais uma vez sem ter problemas adicionais. E por causa disso, a gente pouco tempo depois acaba vendo que ele se encontra com o emissário dos governantes, após provavelmente o Sung ter entrado dentro do vazio para poder bater de frente com todos os monarcas que ainda estavam de plantão, fazendo com que ele perguntasse pro emissário qual teria sido a decisão que o Sung tomou. E o emissário responde falando que o Sung tinha resolvido planejar toda a sua vida dentro desse mundo. E o cara aproveita justificando, falando que o Sung tinha falado que cada momento nesse mundo era único e exclusivamente precioso para ele, e por isso ele tinha tomado essa decisão. E depois que ele responde isso, e que o emissário também pergunta pro pai do Sung se ele, no caso, o Sung não saberia que o próprio pai também tinha conseguido as suas memórias da sua vida passada, e ele também aproveita para fazer uma segunda pergunta, tentando saber se ele ia continuar a esconder isso do seu filho. Mas o pai do Sung também já responde falando que se ele não queria que ninguém soubesse, não fazia sentido ele também querer lembrar do passado, e por isso ele achava que tanto o Sung pai quanto o Sung filho eram basicamente iguais nesse quesito, inclusive até explicando que quando ele fosse embora não poderia existir mais nenhuma intervenção dos governantes, finalmente pondo um fim em toda essa história. E mesmo falando que foi divertido, o cara já tinha falado que o coração dele até tinha acelerado, já que ele tava doido para saber quais seriam os resultados que o Monarca das Sombras conseguiria obter nesse segundo round, fazendo com que ele também explicasse que agora os governantes estavam em débito eterno, tanto quanto o Sung e o Sung pai nesse quesito. E ao perguntar se teria alguma coisa que eles poderiam dar como um tipo de agradecimento por tudo que ele acabou fazendo nesse momento, é aí que o Sung pai acaba meio que falando que eles poderiam meio que resetar as memórias dele para que ele não se lembrasse de nada do passado. Só que é aí que o emissário fica meio curioso para saber o porquê do Sung pai ter escolhido isso, o que fez com que ele respondesse falando que era muito difícil continuar fingindo na frente do filho dele, principalmente pelo cara possuir uma percepção muito grande, e porque agora ele queria se tornar um pai comum justamente para que ele pudesse se preocupar só apenas com seus filhos e não aquele que era basicamente o Monarca das Sombras. E foi aí que a gente viu que o emissário cumpriu com a parte dele, falando que quando ele saísse da cafeteria todas as memórias que ele teria da sua vida passada seriam completamente apagadas, até que no segundo que ele acaba de fazer isso, a gente vê ele saindo enquanto o pai do Sung fica meio que parado, apenas tomando um café. Durante tudo isso, além de ele pegar e falar que ele não gostaria de ver um futuro onde ele teria que relembrar
as suas memórias, e por isso ele rezava para que a Terra tivesse um futuro pacífico futuramente. E daí a gente corta meio que pra uma festa de colegial, onde a gente viu o Jin-Woo basicamente criando uma daquelas cenas clássicas, onde ele ficava nervoso e ansioso demais por estar numa festa de calouros de faculdade, fazendo com que mesmo que ele fosse um cara rico e tivesse recebido tudo do bom e do melhor, boa parte daquela situação se dava por ele estar sentindo um lance meio de familiaridade dentro daquele estabelecimento. E por causa disso, a gente já vê que o Sobanai aparece para poder tentar confortar o cara de alguma forma, já que pelo modo como o Jin-Woo tava agindo, parecia até que eles estavam alguma coisa com o cara. E por causa disso, ele já pede para que o Jin-Woo até parasse de sempre se assustar em situações como aquela, já que isso era uma coisa antiga e que não era muito bom fazer toda hora. E após o Sobanai pedir para que o Jin-Woo ficasse relaxado pelo menos perto dele, é aí que a gente já viu o Jin-Woo pedindo para que ele tomasse cuidado com os outros naquela situação, já que existia pelo menos um Sobanai em específico que era assustador. E bom, galera, Sobanai não é o nome do cara, tá? É provavelmente um modo como eles chamam um companheiro, ou provavelmente um veterano que existe dentro do portfólio de trabalho, ou alguma coisa assim. Mas enfim, continuando, a gente vê que essa pessoa pega e fala que mesmo que ele fosse assustador, ainda assim ele não era uma pessoa que pegava muito no pé dos calouros e possuía um carisma puro, fazendo com que o Jin-Woo pensasse se ele poderia ser comparável ao seu pai. E nisso a gente já vê que eles trocam de assunto e a gente vê ele falando sobre uma atleta recentemente que tinha ficado famosa, que era chamada de Cha Ye-yoon. Mas no final o Jin-Woo meio que corrige, falando pra ele que na verdade ele tava falando da Cha Ha-in. E ao ter confirmado que era ela, é aí que a gente já vê ele perguntando pro Jin-Woo se ele conhecia ela de alguma maneira, provavelmente querendo saber se ela tem alguma ligação com ele, fazendo com que inclusive ele também já explicasse que o Sung e ela finalmente tinham começado a namorar. E quando ele diz isso, é aí que a gente já vê que o Sung finalmente tinha aparecido dentro do estabelecimento, e a gente vê que ele percebe que não tinha ninguém chegando nas mesas dele, e por isso ele resolve meio que sair de fininho pra saber o que as calouras estariam fazendo naquele momento, pra não aparecer por ali, o que fez com que logo em seguida o Sung meio que sentasse naquela mesa, e isso meio que deixasse os dois em choque, já que eles nem ao menos sabiam por que o Sung fez aquela aparição ali, enquanto o outro já saía de fininho, falando que ia dar uma olhada nos outros veteranos. E aí que a gente já vê o Sung meio que servindo uma bebida que parecia ter um teor alcoólico, fazendo com que o Jin-Woo ficasse surpreso, afinal ele não era muito bom com bebida, e nisso a gente já vê que tudo aquilo era bastante assustador, enquanto ele meio que bebia todo aquele líquido na mesma hora, e foi nesse momento que ele ficou surpreso de perceber que aquilo não era sida. E ao ter dito isso, é aí que a gente já vê o Sung já explicando pra ele que ele nunca se deu bem com licor, e era por isso que ele tava servindo aquela bebida, fazendo com que ele até chamasse o Jin-Woo pra poder beber com ele. E ao ter dito isso, é aí que ele também já pede pra que o Jin-Woo parasse de chamar ele de Sobanai e começasse a chamar ele de Hyung-nin. E é óbvio que ele acabou ficando surpreso com toda aquela revelação, fazendo com que o Sung até perguntasse pra ele se ele queria que ele parasse, mas isso fez com que o Jin-Woo já tomasse outro susto, falando do que ele não precisava parar, e inclusive chamando ele de Hyung-nin. E depois que ele para refletir, parece que toda aquela situação acaba saindo no automático, e foi aí que ele começou a se questionar se ele já tinha falado o seu nome pro Sung, aonde a gente vê uma cena icônica, onde o Sung parece o Gatsby de O Grande Gatsby, pra quem assistiu a cena, de imediato fazendo um brinde àquela situação. E para que ele fica mais confortável com toda aquela situação, é que ele também brinda aquele momento, fazendo com que no dia seguinte a gente visse que o Jin-Woo e o Sung estavam conversando por telefone, principalmente porque o Sung não ia pra escola naquele momento e tava pedindo pro Jin-Woo acobertar ele, já que ele tinha algo importante pra fazer. E mesmo o Sung sendo bem popular entre os professores, ainda assim ele confiava que o Jin-Woo ia conseguir fazer um bom trabalho disfarçando a presença dele no colégio, aonde a gente já vê que o Jin-Woo até pergunta o que ele tava fazendo ou pra onde ele ia, e o Sung responde falando que ele ia dar um passeio dentro do hospital da universidade. E no meio de tudo isso a gente vê que uma garota com cabelos laranja acaba meio que passando pelo Sung, enquanto a gente via que o Jin-Woo tava preocupado se tinha acontecido alguma coisa com ele, e foi nesse momento que o Sung acabou meio que desligando a ligação. E no meio de tudo isso a gente vê que a garota que tava passando do lado do Sung tava preocupado com o fato de ela ter passado dentro da faculdade de Seul, só que ela tava curiosa e mais preocupada ainda se o sotaque de Busan no caso era de mais naquela situação, já que pelo fato de ela ser de essa região era algo que faria com que dificultasse a entrada dela dentro da matéria de inglês e enfermagem, até que na hora que ela passa pelo Sung a gente vê que ela chama o Prota na mesma hora, e a gente descobre com ela perguntando se eles já tinham se conhecido que essa pessoa era ninguém menos que a própria Lee Jun-hee, sendo que de cara o Sung já rebate também o que ela tinha perguntado, falando que
no caso, nunca tinha visto ela. E no momento seguinte, ela meio que se dá conta, falando que ela nem ao menos entendia o porquê que ela tinha falado com alguém que ela nem ao menos conhecia, enquanto ela rezava para que ele pensasse que ela não era alguém estranho, ou no caso, que tinha mais intenções. E durante tudo isso, a gente vê que dentro do hospital acaba rolando uma rigorosa proteção entre um dos quartos naquele local, até que a gente vê um médico entrando nesse quarto em específico, e a gente vê que naquele local existia ninguém menos que o próprio Gogum-Ri, que estava pedindo para que o médico levantasse ele, e a gente vê que o cara acaba agradecendo, e ao mesmo tempo o médico pergunta o que era aquilo que estava em cima da mesa, que no caso seria um frasco com uma poçãozinha vermelha que tinha sido deixada pelo nosso prota, e o médico achava que era basicamente um presente. E na hora que o Gogum-Ri responde que aquilo era basicamente um presente de um jovem misterioso que tinha entrado no quarto mesmo com a vigia pesada, deixou o frasco sem ninguém notar, explicando algo que seria basicamente inacreditável para qualquer um dentro dessa realidade, falando que ele já tinha lutado com monstros e criaturas de outras dimensões, e que isso era basicamente um presente como agradecimento por tudo que ele acabou fazendo nesse tempo após sumir como fumaça em seguida. É óbvio que o médico acabou achando aquilo tudo muito surreal, até porque ele tinha falado que o cara tinha explicado para ele que caso ele tomasse essa poção, ele provavelmente teria o seu corpo revitalizado da sua doença. Mas ainda assim, o Gogum-Ri já estava cansado de tudo aquilo e por tudo que ele estava lutando graças àquela doença, e àquela altura do campeonato, agora ele não tinha mais o que perder. Inclusive fez ele perguntar quanto tempo restava para ele caso ele não bebesse aquela bebida, e que caso alguma coisa acontecesse com ele depois que ele tomasse essa poção, pro momento seguinte ele já pede pro médico que caso isso acontecesse, ele colocasse aquele frasco dentro da sua tumba, meio que gravando que ele seria no caso uma pessoa que lutou bravamente contra a sua doença até o fim dos seus dias. Pouco tempo depois, abrindo o frasco e tomando a poção que o Sung tinha deixado para ele, falando em seguida que logo depois ele ia descansar até mais tarde. E é por isso que a gente também já vê que o presidente, aos olhos do médico, não parecia que ia durar muito, e por isso ele também já pede para que, caso houvesse algum problema, ele chamasse ele de imediato. Só que o que ele não contava é que poucos segundos depois de ter tomado aquela bebida, ele rapidamente começou a melhorar, se mexendo aos poucos, como se aquilo fosse um milagre que estava acontecendo instantaneamente, enquanto ele ia tocando seu peito ao sentir que toda aquela doença que o afligia finalmente tinha sido curada graças àquele garoto e àquela poção que ele tinha deixado para ele, enquanto ele percebia que a luz do sol era quente demais para que o inverno chegasse. Desse modo, já encerrando o capítulo 188 de Solo Leveling. Então, galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente tô curioso para saber, porque a gente viu várias histórias em compilado nesse capítulo. Finalmente, isso me faz ficar mais curioso para saber o que eles vão continuar na história daqui pra frente. Até porque a gente não tem como saber se isso só vai seguir até o momento em que o Sung acaba casando com a Tia e ele tem o filho dele com ela, ou se mais pra frente vão rolar novas histórias e vai acontecer mais coisas ainda pra gente poder dar uma olhadinha. Mas é claro, se você quiser ficar ciente e por dentro de tudo que pode vir a rolar, além de teorias que a gente venha trazer caso a continuação de Solo possa acontecer, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece ou não deu uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder as notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão receber caso estejam inscritos aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando um vídeo que eu fiz de 36 Chitaris lá me falando quem são os primordiais. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.